O pecado que marcou Israel para sempre. A maldição que a Bíblia não explica. Você ora, você crê. E ainda assim, o silêncio pesa mais do que o problema. Isso não significa que você esteja fraco na fé. A ansiedade não desaparece só porque você fala com Deus. O medo não some por ordem. Muita gente se sente sobrecarregada, confusa, até abandonada logo depois da oração. Mas quase ninguém tem coragem de admitir isso. Você pede paz, mas a mente continua acelerada. Você chama por Jesus, mas o peso não sai. Espera a direção do Espírito Santo e o que vem é silêncio. E se esse silêncio não for rejeição? E se não for castigo? E se existir um padrão espiritual escondido, um erro que marcou Israel para sempre e ainda afeta pessoas hoje sem que elas percebam? Fica aqui porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o silêncio de Deus, a oração e o que realmente significa paz. Quando a proteção de Deus começou a parecer condicional. Chega um momento perigoso na fé em que a confiança deixa de estar em quem Deus é e passa a depender do que Ele faz. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. A proteção divina, que antes era recebida como graça, começou a ser tratada como garantia. O coração já não dizia, Deus está conosco, mas pensava em silêncio. Deus precisa nos proteger. Quando a fé entra nesse lugar, ela muda de natureza. A relação deixa de ser entrega e passa a ser expectativa. Se tudo vai bem, Deus é bom. Se algo ameaça, a dúvida cresce, a reclamação surge, a obediência enfraquece. Israel continuava invocando o nome do Senhor, mas a motivação já não era intimidade, era segurança. Esse deslocamento interno quase ninguém percebe, porque por fora tudo parece espiritual. Mas por dentro, a fé começa a depender de resultados. E quando a proteção se torna mais importante do que a presença, o relacionamento com Deus já está ferido, mesmo que ainda exista religião, discurso e aparência de devoção. Quando a proteção de Deus começou a parecer condicional, existe um ponto silencioso na caminhada espiritual em que a confiança deixa de estar firmada em quem Deus é e passa, quase sem perceber, a depender do que Ele faz. Israel chegou exatamente nesse lugar. No início, a proteção era recebida como graça, algo que vinha do relacionamento, da aliança, da presença constante de Deus no meio do povo. Com o tempo, essa proteção deixou de ser vivida como dádiva e começou a ser tratada como garantia. O coração já não descansava em Deus está conosco, mas se acomodava na ideia de que Deus precisa nos proteger. E quando a fé entra nesse território, ela muda de natureza sem avisar. A relação com Deus começa a ser medida por resultados. Se há vitória, colheita, segurança, tudo parece certo. Se surgem ameaças, perdas ou silêncio, algo se quebra por dentro. A pergunta deixa de ser o que Deus está fazendo em nós e passa a ser por que Ele não está fazendo por nós. Israel não abandonou Deus nesse momento. Continuou invocando seu nome, continuou mantendo símbolos, tradições e linguagem espiritual. Mas a motivação já não era intimidade, era segurança. Deus passou a ser buscado como escudo, não como Senhor. Esse deslocamento interno é perigoso, porque não acontece de forma escandalosa. Não há ruptura visível, não há pecado público imediato. Por fora, tudo continua funcionando. A fé parece ativa, a religião está viva, os rituais seguem acontecendo. Mas por dentro, algo essencial se moveu de lugar. A obediência já não nasce do amor, nasce do medo de perder proteção. A busca por Deus já não vem da entrega, vem da necessidade de controle. E quando isso acontece, a fé se transforma num contrato emocional silencioso. Enquanto Deus protege, eu sigo. Se a proteção falha, a confiança vacila. Israel começou a reagir a Deus a partir das circunstâncias. Quando havia paz, Deus era exaltado. Quando havia ameaça, Deus era questionado. A presença deixou de ser suficiente. Era preciso prova constante. E é aqui que a relação começa a se deteriorar de verdade, porque Deus não se move por barganha. Ele não se submete a condicionais.
Ele não aceita ser reduzido a um meio para garantir estabilidade. Quando a proteção se torna mais importante que a presença, algo já foi quebrado, mesmo que ninguém tenha percebido ainda. Esse é um dos momentos mais sutis da queda espiritual, porque não envolve abandono explícito da fé, mas uma mudança profunda no centro dela. Deus continua no discurso, mas já não ocupa o lugar central no coração. A confiança deixa de ser absoluta e passa a ser circunstancial, e uma fé circunstancial sempre entra em crise quando o cenário muda. Foi assim que Israel começou a caminhar em direção ao pecado que o marcaria para sempre. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque passou a acreditar mais no efeito da proteção do que na essência da presença. O dia em que Israel aprendeu a se aproximar de Deus sem deixá-lo entrar. Israel nunca deixou de se aproximar de Deus. O povo continuava indo aos lugares sagrados, repetindo palavras conhecidas, mantendo gestos que pareciam piedosos. A fé ainda existia no discurso, na rotina, na memória coletiva. O problema é que essa aproximação começou a ter limites invisíveis. Deus era convidado até certo ponto, mas não autorizado a atravessar as áreas que exigiam mudança real. O coração passou a decidir onde Deus podia tocar e onde ele precisava ficar do lado de fora. E isso mudou tudo, mesmo sem barulho. A proximidade virou algo funcional. Aproximar-se de Deus passou a servir para aliviar a culpa, acalmar a consciência, manter a identidade espiritual. Mas já não havia abertura verdadeira para confronto, correção ou transformação. Israel aprendeu a se mover no ambiente espiritual sem permitir que a presença de Deus expusesse o que estava desalinhado por dentro. Era possível estar perto do sagrado e, ao mesmo tempo, protegido da verdade. Esse é um dos enganos mais perigosos da vida espiritual, porque cria a sensação de intimidade sem exigir entrega. Quando a fé se torna previsível, ela deixa de ser reveladora. Deus começa a ser tratado como alguém conhecido demais para ser temido. A voz que antes corrigia passa a ser filtrada. Só se escuta o que conforta, ignora-se o que confronta. Israel continuava ouvindo os profetas, mas já não deixava que a mensagem atravessasse o coração. A presença de Deus estava ali, mas já não era recebida com tremor. Era familiar demais para gerar arrependimento profundo. Nesse ponto, a espiritualidade começa a se adaptar ao coração humano, e não o contrário. Deus é ajustado à agenda, aos desejos, às justificativas internas. A fé passa a funcionar como um espaço seguro, onde a pessoa se sente próxima de Deus, sem precisar mudar de direção. Israel se aproximava o suficiente para manter a sensação de aliança, mas não o bastante para permitir transformação. E quando isso acontece, a relação com Deus deixa de ser viva e passa a ser administrada. O mais perigoso é que essa distância não é percebida imediatamente. Tudo parece normal, as palavras ainda são corretas, as práticas continuam, a identidade permanece, mas o coração já não está aberto. A fé já não expõe, apenas conforta. A presença já não quebra, apenas acompanha. E quando Deus deixa de ser aquele que entra e se torna apenas aquele que é visitado, a espiritualidade começa a adoecer em silêncio. Foi assim que Israel aprendeu a se aproximar de Deus sem deixá-lo entrar. Não por rejeição aberta, mas por controle. Não por rebeldia declarada, mas por resistência interna. E esse padrão se tornou parte da cultura espiritual do povo. Uma fé que se aproxima, mas não se rende. Que conhece Deus, mas não se deixa conhecer. Esse foi mais um passo no caminho que marcaria Israel para sempre. Porque onde Deus não entra, ele também não governa. E onde ele não governa, o coração assume o controle sem perceber o preço que isso cobra ao longo do tempo. Uma nação que confundiu ser escolhida com ser intocável. Em algum momento da história de Israel, a consciência de ser um povo escolhido deixou de gerar responsabilidade e passou a produzir acomodação. A eleição divina, que deveria conduzir ao temor e à obediência,
foi lentamente transformada em um sentimento de imunidade espiritual. O coração começou a acreditar que, por ser escolhido, estava protegido de consequências mais profundas. A aliança deixou de ser um chamado à fidelidade e passou a ser usada como argumento de segurança. E quando isso acontece, a fé se desvia sem romper. Israel passou a interpretar a escolha de Deus como um selo permanente de aprovação, independentemente da postura do coração. O pensamento silencioso era simples e perigoso. Deus nos escolheu. Logo, Ele não nos abandonará. Não importa o que façamos. Esse tipo de crença gera um relaxamento espiritual quase imperceptível. A correção já não é levada tão a sério. O arrependimento perde urgência. A escuta se torna seletiva. Porque, no fundo, existe a sensação de que tudo será resolvido pelo simples fato de pertencer. Essa mentalidade cria um ambiente onde a obediência deixa de ser resposta e passa a ser opcional. A relação com Deus se torna assimétrica. O povo espera a fidelidade absoluta de Deus, mas se permite viver com fidelidade parcial. A eleição, que deveria aprofundar o compromisso, acaba sendo usada para justificar incoerências. Israel não negava Deus, mas se sentia protegido demais para temê-lo como antes. E quando o temor se enfraquece, a espiritualidade perde profundidade. O mais grave é que essa sensação de intocabilidade não nasce da arrogância explícita, mas de uma leitura distorcida da graça. A escolha de Deus passa a ser vista como blindagem, não como missão. O privilégio se sobrepõe à responsabilidade. A identidade espiritual vira escudo, não espelho. Israel se reconhecia como povo de Deus, mas já não se examinava à luz dessa identidade. A pergunta deixou de ser: estamos andando com Deus, e passou a ser: Deus ainda está conosco. Nesse cenário, a consciência espiritual vai se anestesiando. A ideia de consequência parece distante. O coração se acomoda numa fé herdada, coletiva, sustentada mais pela história do que pela prática atual. Israel começou a confiar mais no título de escolhido do que na postura de servo. E isso cria um afastamento silencioso, porque Deus não se relaciona com títulos, mas com corações rendidos. Quando uma nação confunde ser escolhida com ser intocável, ela perde a sensibilidade espiritual. A correção passa a ser vista como ameaça, não como cuidado. O confronto é interpretado como injustiça. A disciplina é rejeitada. Foi nesse ambiente que Israel continuou caminhando, acreditando que a eleição garantia proteção automática. Mas a escolha de Deus nunca foi um seguro contra as consequências do coração. Ela sempre foi um convite à fidelidade profunda. Ignorar isso abriu caminho para um tipo de cegueira espiritual que marcaria gerações. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o povo deixou de tremer diante da responsabilidade de ser escolhido. O pecado de ouvir Deus apenas quando ele confirmava os próprios desejos, de Yavane. Houve um momento em que Israel não deixou de ouvir Deus, mas passou a escutá-lo de forma seletiva. A voz divina ainda era buscada, mas já não era acolhida por inteiro. O coração aprendeu a filtrar o que vinha do Senhor, separando aquilo que confirmava seus planos daquilo que exigia renúncia. Deus era consultado, mas não obedecido em tudo. E essa seletividade silenciosa e racionalizada se tornou um dos pecados mais profundos da história espiritual do povo. A escuta deixou de ser rendição e passou a ser validação. Israel buscava direção, mas apenas até o ponto em que essa direção não contrariasse seus interesses. Quando a palavra de Deus confrontava, era relativizada. Quando corrigia, era adiada. Quando exigia mudança, era reinterpretada. Assim, a fé começou a se adaptar aos desejos humanos, e não o contrário. Deus continuava falando, mas sua voz já não tinha a última palavra. Esse tipo de relação cria uma ilusão perigosa de espiritualidade. A pessoa acredita que está ouvindo Deus, quando, na verdade, está apenas confirmando aquilo que já decidiu por conta própria. Israel passou a confundir discernimento com conveniência. O coração aprendia a justificar decisões com linguagem espiritual, enquanto ignorava a essência da obediência.
A fé se tornava inteligente, articulada, mas cada vez menos submissa. Com o tempo, essa prática gera endurecimento. A consciência se acostuma a negociar com a verdade. O arrependimento perde profundidade. A sensibilidade espiritual diminui, porque ouvir Deus, só quando Ele concorda conosco, não é escuta, é controle. Israel não rejeitou a voz divina de forma aberta, mas a moldou para caber em seus desejos. E isso tem um efeito devastador, porque a voz que não confronta deixa de transformar. Quando Deus deixa de ser aquele que direciona e passa a ser aquele que confirma, a fé perde sua função original. A relação se inverte. O coração assume o comando e Deus se torna consultor. Israel caminhou por muito tempo nesse padrão, acreditando estar em sintonia com o Senhor, enquanto se afastava do centro da vontade divina. Esse pecado não produz queda imediata, mas cria um distanciamento progressivo, quase imperceptível. No fim, ouvir Deus apenas quando Ele confirma nossos desejos gera silêncio. Não porque Deus deixa de falar, mas porque o coração já não suporta ouvir aquilo que não quer obedecer. Israel entrou nesse lugar aos poucos. E quando a escuta se torna seletiva, a presença se torna distante. A direção se perde e a fé passa a caminhar sem discernimento verdadeiro. Esse foi mais um passo decisivo no caminho que marcaria Israel para sempre, porque a obediência parcial sempre leva a uma ruptura total, mesmo que ela demore a se revelar. Porque Deus continuou abençoando, mesmo enquanto se retirava em silêncio. Um dos aspectos mais difíceis de compreender na história de Israel é o fato de que, mesmo quando o coração do povo já não estava alinhado, as bênçãos continuavam chegando. Havia vitórias, provisão, crescimento, sinais externos de que tudo parecia estar funcionando. E isso criou uma confusão profunda, porque aos olhos humanos, bênção sempre foi interpretada como aprovação. Israel passou a acreditar que se Deus continuava abençoando, então ele continuava satisfeito. Mas essa é uma das ilusões mais perigosas da vida espiritual. Deus não retira sua mão no primeiro sinal de desvio. Ele é paciente. Ele sustenta. Ele permite que a pessoa continue andando por um tempo, mesmo quando o coração já se afastou. As bênçãos, nesse estágio, não são sinal de concordância, mas expressão de misericórdia. O problema é que Israel começou a usar essas bênçãos como prova de que tudo estava bem. O coração se tranquilizou. A consciência se calou. A necessidade de arrependimento perdeu força. Afinal, se Deus está abençoando, por que mudar? Esse é o momento em que Deus começa a se retirar de forma silenciosa. Não há ruptura visível, não há juízo imediato. Há apenas uma ausência sutil de direção, de sensibilidade, de clareza espiritual. Israel continuava avançando, mas já não discernia os tempos. Continuava lutando, mas sem sabedoria. Continuava celebrando, mas sem profundidade. A presença que antes guiava passou a apenas permitir. E essa diferença muda tudo. A bênção sem presença cria uma fé superficial. A pessoa aprende a prosperar espiritualmente sem depender de intimidade. Aprende a funcionar sem sensibilidade. Israel se tornou hábil em manter uma vida religiosa ativa, mesmo com o coração distante. E quanto mais isso se prolonga, mais difícil se torna perceber a perda, porque o vazio não vem acompanhado de escassez imediata. Ele vem acompanhado de normalidade. Deus continuou abençoando porque seu caráter não muda de um dia para o outro. Ele é fiel às promessas, mesmo quando o povo não é fiel à aliança. Mas fidelidade não é aprovação irrestrita. A bênção, nesse contexto, se torna um teste silencioso. Ela revela se o coração ama a Deus pelo que ele é ou apenas pelo que ele entrega. Israel falhou nesse teste repetidas vezes, porque confundiu provisão com presença. Com o tempo, essa desconexão cobra seu preço. A bênção deixa de proteger. A prosperidade deixa de trazer segurança. As vitórias deixam de gerar paz. O povo passa a ter tudo, menos discernimento. E isso é devastador, porque quando Deus se retira em silêncio, ele deixa a pessoa experimentar as consequências de caminhar
sem sua orientação direta. Não como castigo, mas como revelação. Israel acreditava estar forte, quando na verdade estava vulnerável. A ausência de crise imediata mascarou a ausência de Deus. E esse é um dos momentos mais críticos da jornada espiritual. Quando tudo parece estar funcionando, mas a essência já foi perdida. Porque a maior tragédia não é quando Deus retira as bênçãos, é quando Ele permite que elas continuem enquanto a presença se afasta. Foi assim que Israel caminhou por um tempo, sem perceber que estava prosperando externamente enquanto empobrecia por dentro. E esse padrão abriu caminho para consequências que marcariam o povo para sempre. O acordo silencioso entre religião e desobediência. Existe um momento em que a fé deixa de confrontar e passa a negociar. Israel entrou nesse lugar sem perceber. A religião continuava viva, organizada, respeitada. Havia práticas, datas, símbolos, discursos corretos. Mas por dentro, o coração começou a fazer acordos silenciosos com a desobediência. Não se tratava de rebeldia aberta, mas de concessões internas justificadas pela rotina, pela tradição e pelo tempo. A obediência já não era total, mas parecia suficiente. E isso criou um espaço perigoso onde a religião funcionava como cobertura para escolhas que Deus não governava mais. Esse acordo não nasce do desejo de pecar, mas do desejo de não mudar. Israel aprendeu a manter Deus no discurso, enquanto preservava áreas intocáveis no coração. A fé passou a ser compartimentada. Havia partes da vida claramente dedicadas a Deus e outras administradas sem consulta, sem escuta, sem rendição. O problema é que a religião aceita compartimentos, mas Deus não. Onde Ele não governa, Ele não reina. E onde Ele não reina, a desobediência encontra espaço para se normalizar. Com o tempo, a consciência se adapta. Aquilo que antes incomodava passa a parecer aceitável. A ausência de correção imediata gera a sensação de permissão. Israel começou a conviver com práticas, decisões e posturas que antes seriam impensáveis, mas agora eram explicadas, relativizadas, espiritualizadas. A religião oferecia linguagem suficiente para justificar quase tudo. E quando a fé passa a justificar em vez de confrontar, ela perde sua função mais profunda. Esse acordo silencioso cria uma espiritualidade funcional, mas vazia. A pessoa aprende a viver com Deus sem deixar que Ele transforme tudo. Aprende a manter aparência sem aprofundar compromisso. Israel se tornou especialista nisso. Sabia quando orar, quando sacrificar, quando invocar o nome do Senhor. Mas já não sabia mais quando obedecer sem negociar. A desobediência deixou de ser percebida como ruptura e passou a ser vista como ajuste necessário à realidade. O mais perigoso é que esse processo não gera culpa intensa. Pelo contrário, ele gera conforto. A religião passa a proteger o coração da verdade. O arrependimento se torna raso. A escuta se torna seletiva. E Deus começa a ser tratado como alguém que entende, que releva, que se adapta. Mas Deus não faz acordos com a desobediência. Ele pode ser paciente, misericordioso, longânimo, mas nunca conivente. Quando Israel confundiu paciência com concordância, entrou num caminho sem retorno rápido. Nesse ambiente, a fé deixa de ser viva e se torna institucional. O relacionamento vira sistema. A obediência vira exceção. A presença vira conceito. Israel continuava chamando Deus de Senhor, mas já não respondia como servo. E essa incoerência vai se acumulando até que algo se rompe por dentro. Não de forma dramática, mas profunda. A sensibilidade espiritual se perde. A direção se confunde. O povo passa a agir sem discernimento, acreditando estar certo porque a religião ainda funciona. Esse acordo silencioso entre religião e desobediência marcou Israel de forma duradoura, porque criou uma geração capaz de conviver com Deus sem ser transformada por Ele. E esse é um dos estados mais perigosos da vida espiritual, porque, onde a religião protege a desobediência, o coração já não percebe o quanto se afastou,
E quando finalmente percebe, o preço já foi cobrado em forma de confusão, divisão e perda de direção. Foi assim que Israel seguiu adiante, mantendo a forma da fé, mas perdendo sua força, porque nenhuma religião sustenta aquilo que só a obediência poderia preservar. Quando os símbolos sagrados tomaram o lugar da obediência sagrada, Israel sempre valorizou sinais visíveis da fé: a arca, o templo, os rituais, as festas, os marcos da história. Tudo isso nasceu como lembrete da presença viva de Deus no meio do povo. O problema começou quando esses símbolos deixaram de apontar para a obediência e passaram a substituí-la. Aos poucos, aquilo que era meio virou fim. O coração passou a se apoiar no que representava Deus, em vez de se submeter ao próprio Deus. E essa troca silenciosa gerou uma ilusão profunda de espiritualidade. Os símbolos oferecem segurança emocional. Eles são palpáveis, previsíveis, controláveis, diferente da obediência, que exige escuta constante, renúncia e risco. Israel começou a confiar mais nos sinais externos da fé do que na resposta interna do coração. Estar perto do que era sagrado passou a ser confundido com estar alinhado com Deus. A presença era evocada por objetos, lugares e práticas, enquanto a obediência diária perdia centralidade. Quando isso acontece, a fé se torna estática. Ela preserva a memória, mas perde o movimento. Israel continuava carregando símbolos de aliança, mas já não carregava o peso da responsabilidade espiritual que vinha junto com eles. O coração se tranquilizava ao ver o sagrado, mesmo quando a vida prática já não refletia submissão. Os símbolos passaram a funcionar como garantias visuais de que Deus ainda estava ali, mesmo quando ele já não governava todas as decisões. Esse deslocamento cria uma fé confortável, porque é mais fácil preservar símbolos do que obedecer em profundidade. Símbolos não confrontam, não corrigem, não exigem arrependimento. Eles apenas lembram uma história passada. Israel começou a viver mais da lembrança do que Deus fez do que da escuta do que ele estava pedindo agora. E isso enfraquece a relação, porque Deus é presente, não apenas memória. Com o tempo, os símbolos passam a ser usados como defesa. Quando confrontado, o povo apontava para o sagrado como prova de fidelidade. Quando a consciência tentava despertar, os rituais a acalmavam. A obediência, que deveria ser a expressão viva da fé, foi sendo substituída por práticas que mantinham a aparência espiritual intacta. Israel não abandonou Deus, mas o transformou em um conceito preservado por símbolos. Esse é um dos momentos mais críticos da vida espiritual, porque o sagrado deixa de provocar transformação e passa a gerar acomodação. A pessoa se sente próxima de Deus porque frequenta, participa, conhece, mas já não se submete. Israel passou a proteger os símbolos com zelo, enquanto relativizava a obediência com argumentos. E isso inverte completamente a lógica da fé, porque Deus nunca se revelou para ser representado apenas externamente, mas para ser obedecido internamente. Quando os símbolos tomam o lugar da obediência, a espiritualidade perde poder. A fé se torna decorativa, a presença se torna histórica. Israel começou a carregar aquilo que lembrava Deus, mas deixou de carregar o coração que o agradava. E esse vazio não é percebido de imediato, porque os símbolos continuam ali, intactos, reverenciados, respeitados. Mas por dentro, a vida espiritual começa a secar. Esse padrão marcou Israel profundamente, porque criou gerações que sabiam identificar o sagrado, mas já não sabiam responder a ele com obediência. A fé virou herança cultural, não compromisso pessoal. Que onde a obediência é substituída por símbolos, Deus deixa de ser o centro vivo da jornada e passa a ser apenas uma referência preservada. Foi assim que Israel seguiu adiante, sustentando a aparência do sagrado, enquanto perdia a essência da fidelidade. E quando isso acontece, a fé continua visível, mas já não transforma, já não direciona, já não protege, porque nada substitui a obediência viva diante de um Deus presente. O momento em que Deus parou de advertir e passou apenas a observar. Existe um ponto na relação com Deus
que é mais perigoso do que a correção, mais grave do que a disciplina e mais assustador do que o confronto direto. É quando Deus deixa de advertir. Israel chegou a esse lugar depois de ignorar avisos repetidos, chamados claros e oportunidades constantes de retorno. No início, Deus falava, alertava, enviava profetas, corrigia com firmeza e cuidado. Mas com o tempo, a resistência do coração foi criando um desgaste silencioso. Não porque Deus se cansou, mas porque o povo deixou de responder. A advertência é sinal de relacionamento vivo. Quando Deus corrige, Ele ainda está envolvido, ainda se importa, ainda espera a resposta. Israel, porém, começou a tratar os alertas como exagero, os confrontos como ameaça e a correção como injustiça. A voz que incomodava passou a ser rejeitada. O chamado ao arrependimento passou a ser visto como negatividade. E quando isso acontece repetidamente, algo muda na dinâmica espiritual. Deus não força escuta em um coração que já decidiu não obedecer. O silêncio de Deus não veio de uma hora para outra. Ele se instalou aos poucos. Primeiro a clareza diminuiu, depois o discernimento se confundiu. As decisões começaram a gerar consequências inesperadas. Israel continuava agindo, mas já não entendia por que as coisas não funcionavam como antes. O céu parecia distante, mesmo com rituais ativos. A fé ainda existia, mas sem direção. Esse é o sinal de que Deus não está mais advertindo, apenas observando. Quando Deus passa a observar, Ele permite que a pessoa experimente o peso das próprias escolhas, não como vingança, mas como revelação. Israel começou a colher confusão, divisão e insegurança, não porque Deus os abandonou, mas porque estavam caminhando sem ouvir sua voz. O silêncio divino não era ausência, era entrega. Deus permitiu que o povo seguisse adiante com a fé que escolheu viver. Uma fé cheia de forma, mas vazia de escuta. Esse é um dos estados mais delicados da vida espiritual, porque não gera dor imediata. Pelo contrário, gera a sensação de autonomia. Israel começou a decidir sem consultar, agir sem discernir, avançar sem clareza. A dependência de Deus foi sendo substituída por estratégia, força própria e memória do passado. O coração acreditava que sabia o caminho, e quando Deus percebe que o coração já não pergunta, Ele respeita essa escolha. O mais assustador é que nesse estágio, a religião continua funcionando. As pessoas ainda falam de Deus, ainda usam sua linguagem, ainda acreditam estar certas, mas a advertência cessou. Não há mais inquietação interna, não há mais peso no coração, não há mais temor verdadeiro. Israel entrou nesse lugar acreditando estar maduro, quando, na verdade, estava endurecido. Porque maturidade espiritual não é ausência de correção, é sensibilidade a ela. Quando Deus para de advertir, Ele não deixa de amar, Ele deixa de interferir. E isso expõe o coração à própria direção. Israel começou a experimentar derrotas que não entendia, decisões que se voltavam contra si e conflitos internos que se multiplicavam. O povo perguntava onde Deus estava, sem perceber que havia parado de escutá-lo muito antes. O silêncio não foi castigo imediato, foi consequência de uma escuta interrompida. Esse momento marcou Israel profundamente, porque a ausência de advertência gera cegueira espiritual. O povo já não sabia distinguir a própria vontade da vontade de Deus. Já não reconhecia limites, já não percebia perigos. E quando Deus observa em silêncio, Ele está permitindo que a verdade se revele através do caminho percorrido. Israel seguiu adiante sem correção direta, mas com consequências cada vez mais evidentes. Deus advertiu enquanto havia abertura. Quando a abertura se fechou, Ele observou. E esse padrão permanece até hoje. Porque o maior sinal de distância espiritual não é a correção dura, mas o silêncio confortável. Israel entrou nesse estágio sem perceber, e quando finalmente sentiu o peso da ausência de direção, já estava longe demais para retornar sem dor. Foi assim que o povo seguiu caminhando, com religião ativa e discernimento enfraquecido, acreditando estar seguro
enquanto caminhava sem a voz que realmente guiava seus passos. A maldição que não caiu do céu, mas cresceu dentro do coração. A marca mais profunda deixada em Israel não foi um juízo repentino, nem uma catástrofe imediata vinda de fora. Ela se formou por dentro, lentamente, enquanto o povo ainda acreditava estar de pé. A maldição que os atingiu não desceu do céu em um único dia. Ela cresceu no interior do coração ao longo do tempo. Foi construída por decisões pequenas, justificadas, repetidas, até se tornarem padrão. E o mais perigoso é que, enquanto essa maldição crescia, quase ninguém percebeu. Quando a escuta se torna seletiva, a obediência negociável e a presença substituída por símbolos, algo começa a se deteriorar internamente. Israel perdeu discernimento antes de perder território. Perdeu sensibilidade antes de perder proteção. O coração já não reconhecia limites claros entre certo e errado, entre direção divina e desejo humano. A consciência espiritual foi sendo moldada pelas circunstâncias, não pela voz de Deus. E essa deformação interna preparou o terreno para tudo o que viria depois. A maldição se manifestou como confusão. Confusão de identidade, de propósito, de direção. Israel continuava se movendo, mas sem clareza. Tomava decisões que pareciam corretas, mas produziam consequências destrutivas. Entrava em alianças que enfraqueciam a fé. Repetia erros sem aprender com eles. O problema não era falta de informação, era perda de percepção espiritual. Quando o coração se distancia de Deus, ele perde a capacidade de discernir o que antes era óbvio. Essa maldição também se expressou como divisão interna. Tribos contra tribos, líderes contra líderes, interesses pessoais acima do bem comum. Quando Deus deixa de ser o centro vivo, o coração humano ocupa esse lugar. E o ego nunca governa em unidade. Israel passou a experimentar fragmentação porque a presença que unificava já não era mais o eixo central. A fé virou discurso, mas deixou de ser força de coesão. O mais grave é que essa maldição foi transmitida. Ela não ficou restrita a uma geração. Pais ensinaram filhos a conviver com uma fé enfraquecida. Líderes formaram outros líderes sem sensibilidade espiritual. A normalização da distância se tornou herança. Israel não apenas sofreu as consequências de escolhas passadas, mas passou a reproduzir o mesmo padrão sem perceber. A maldição se tornou cultural, não porque Deus a decretou arbitrariamente, mas porque o coração humano aprendeu a viver longe sem sentir falta. Quando a Bíblia fala de maldição, muitas vezes imaginamos algo externo, visível, imediato. Mas o que marcou Israel de forma mais profunda foi uma maldição interna, invisível, progressiva. A perda da escuta, a perda do temor, a perda da consciência viva da presença de Deus. Tudo isso aconteceu enquanto a religião seguia ativa, enquanto havia linguagem espiritual, enquanto o nome de Deus ainda era invocado. Essa é a parte mais desconfortável da história, porque revela que o maior perigo espiritual não é a queda visível, mas a adaptação silenciosa. Israel se adaptou a viver sem profundidade, sem direção clara, sem intimidade real. E quando a maldição finalmente se manifestou em crises externas, exílios e perdas, ela já estava instalada por dentro havia muito tempo. O coração que se afasta de Deus não percebe imediatamente o que está perdendo. Ele apenas sente que algo mudou, mas aprende a conviver com isso. Israel aprendeu a viver com menos presença, menos clareza, menos vida espiritual. E isso abriu espaço para consequências que pareceram castigo, mas que, na verdade, eram o fruto amadurecido de um processo interno. Essa maldição não caiu do céu. Ela foi construída, cresceu em silêncio, se fortaleceu na acomodação e se manifestou quando já era tarde demais para evitar a dor. E essa história não está registrada apenas para explicar o passado de Israel, mas para alertar qualquer coração que acredita estar de pé enquanto por dentro já começou a se afastar sem perceber. A pergunta que Israel nunca respondeu e que agora chega até nós:
Depois de tudo o que Israel viveu, conquistou, perdeu e reconstruiu, existe uma pergunta que atravessa toda essa história e permanece sem resposta clara. Não é uma pergunta sobre leis, rituais ou identidade. É uma pergunta sobre o coração. Em que momento a relação com Deus deixou de ser entrega e passou a ser administração? Israel nunca parou para responder isso de verdade. Preferiu seguir adiante, ajustando práticas, reinterpretando sinais, reconstruindo estruturas, sem voltar ao ponto onde tudo começou a se romper por dentro. Essa pergunta não surge em meio ao caos, mas na normalidade. Ela aparece quando a fé ainda funciona, quando a religião ainda está de pé, quando a linguagem espiritual ainda é usada com naturalidade. É por isso que ela é tão desconfortável, porque não acusa escândalos visíveis, mas expõe deslocamentos internos. Israel seguiu acreditando que estava andando com Deus, enquanto caminhava cada vez mais apoiado em si mesmo. E essa é a pergunta que ecoa até hoje. Quando foi que deixamos de depender da presença e passamos a depender da estrutura? O silêncio de Deus, a confusão espiritual, a perda de discernimento, nada disso começou de fora. Tudo começou quando o coração deixou de se perguntar com honestidade se ainda estava ouvindo, se ainda estava rendido, se ainda estava sensível. Israel conhecia Deus, mas já não se deixava conhecer por ele. E quando essa troca acontece, a fé continua existindo, mas a vida espiritual começa a se esvaziar lentamente. Essa pergunta não foi respondida por Israel, porque respondê-la exigiria arrependimento profundo, não ajustes superficiais. Exigiria admitir que a relação tinha mudado, que a obediência tinha se tornado seletiva, que a presença tinha sido trocada por segurança. E isso é difícil demais para qualquer coração religioso, porque confronta a imagem que se construiu ao longo do tempo. Israel preferiu carregar as consequências a encarar essa verdade. Agora essa pergunta chega até nós, não como acusação, mas como convite. Não para gerar medo, mas consciência, porque a mesma dinâmica espiritual continua operando, a mesma tentação de viver de símbolos, resultados, memória e linguagem, enquanto o coração se afasta da escuta viva. A história de Israel não está registrada apenas para ser estudada, mas para ser discernida dentro de nós. O ponto final dessa história não é condenação, é revelação. Revelação de que Deus nunca se afastou primeiro. Foi o coração humano que, pouco a pouco, aprendeu a viver com menos presença e chamou isso de maturidade. Deus continua falando, continua chamando, continua aguardando. Mas ele só entra onde é permitido. Ele só governa onde há rendição. Ele só guia onde ainda existe escuta. A pergunta que Israel não respondeu permanece aberta porque ela não pertence apenas a uma nação. Ela pertence a todo aquele que anda com Deus há tempo suficiente para achar que já sabe. E é exatamente aí que mora o maior risco espiritual. Não na ignorância, mas na familiaridade sem temor. Não na falta de fé, mas na fé administrada. Se essa história provoca desconforto, não ignore. O desconforto é sinal de sensibilidade viva. Onde ainda há incômodo, ainda há espaço para retorno. Onde ainda há questionamento, ainda há abertura. Deus não está procurando perfeição, mas um coração que volte a perguntar com sinceridade se ainda está ouvindo ou apenas seguindo no automático. Israel seguiu adiante sem responder. Nós ainda podemos parar. E talvez essa seja a diferença entre repetir uma história marcada pela perda da presença ou recomeçar uma caminhada marcada por rendição real. Porque o maior perigo espiritual não é Deus se afastar. É o coração aprender a viver sem Ele e chamar isso de normal.